Olá, amados, como vocês estão? Hoje eu gostaria de compartilhar uma oração com vocês a partir do Salmo 72. O Senhor tem falado muito no meu coração a respeito de justiça e sobre aqueles que estão sendo oprimidos de alguma forma. Foram dias onde o Senhor trouxe até mim muitos vídeos, muitos conteúdos a respeito de crianças, mulheres e pessoas que sofrem abuso, mulheres em relacionamento abusivo, crianças que sofrem abuso, e como o silêncio tem impedido que a verdade venha à tona e que haja libertação através da verdade. Porque o Senhor diz na sua palavra que quando a gente conhece a verdade, a gente liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Deus é um Deus bom, é um Deus justo e é um Deus que escuta o clamor dos oprimidos. E aqui no Salmo 72, eu vou estar fazendo uma oração agora em cima dele, para que o Senhor traga luz aos nossos corações e nos use como instrumentos da sua justiça aqui nessa terra, por aqueles que estão sendo oprimidos por pessoas perversas. Nós somos uma voz e nós somos a voz de Deus aqui nessa terra também. Ele manifesta a sua justiça através de nós e através da verdade, através da palavra, através do amor. Muitas pessoas vão ser libertas. Eu não tenho ainda muitos seguidores, mas que essa oração chegue nas pessoas que precisam e que para as pessoas que estão sofrendo algum tipo de abuso, saiba que Deus está ouvindo o seu clamor e vai fazer justiça. E para aqueles que se compadecem e sentem com todas as atrocidades que às vezes a gente tem visto, até mesmo dentro da igreja, nós possamos nos levantar como uma voz para trazer justiça, verdade, amor, cura, restauração para os que estão feridos. Então eu vou estar colocando aqui agora a nossa vida no Salmo 72. Vamos lá. Reveste-nos da tua justiça, ó Deus, e da tua retidão, para que nós julguemos com retidão, com justiça, os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade a nós, as colinas o fruto da justiça. Que nós defendamos os oprimidos no meio do povo. Libertemos os filhos dos pobres e esmaguemos o opressor. Que nós perduremos como o sol e como a lua por todas as gerações. Que nós sejamos como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos no dia do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Que nós governemos com o Senhor de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra, trazendo a sua justiça. Que se inclinem diante de nós as tribos do deserto e que os nossos inimigos lambam o pó. Eu não falo contra pessoas,
mas eu falo contra espíritos malignos que usam pessoas para fazer o mal. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas nos paguem tributo, e os reis de Sabá e de Sebá nos ofereçam presentes. Que se incline diante de nós, os reis, e nos sirvam todas as nações, pois nós libertamos os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Nós nos compadecemos dos fracos e dos pobres e os salvamos da morte. Nós os resgatamos da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Que nós tenhamos uma vida longa e recebamos o ouro de Sabá. Aqui eu quero fazer um parênteses. Eu entendo, com tudo que Deus tem me ensinado, que o dinheiro também é um instrumento de justiça. O nosso dinheiro, ele supre as nossas necessidades, mas ele precisa ser abundante para que nós possamos trazer justiça à terra, aos oprimidos, através do nosso dinheiro. Tem crianças se prostituindo por R$5, por um pedaço de pão. Entende como que isso é forte, como que isso é duro e como que a pobreza extrema, a miséria, a ausência de um pai, de uma mãe, de uma família estruturada causam uma ruptura tão terrível na vida de crianças, adolescentes e de tantas pessoas. Então, os nossos recursos, eles servem para isso também, para socorrer os pobres, os necessitados e os oprimidos. Como cristãos, a gente tem o dever de fazer isso. Então, muitas vezes a gente pede a Deus prosperidade, pede a Deus para enriquecer, mas a palavra diz que às vezes Deus não nos atende porque a gente está pedindo de forma egoísta, para a gente gastar só nos nossos prazeres e só com a gente. Mas quando a gente tem uma motivação certa no coração de fazer as coisas, Deus nos abençoa, porque sabe que a gente vai usar o dinheiro da maneira certa. Então o dinheiro não é uma coisa suja, o dinheiro não é uma coisa errada, mas o dinheiro nas mãos de Deus serve para trazer justiça. Amém? E fechando esse parêntese aqui, eu quero continuar aqui ministrando sobre a nossa vida. O Salmo 72. Que o povo ore, que está falando do rei, que está sendo usado por Deus como instrumento de justiça. Então, nós estamos colocando a gente. Então, que nós possamos receber a oração continuamente e bendigamos. E as pessoas nos bendigam todos os dias pelos nossos atos de justiça, para a glória de Deus. Versículo 16. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes, floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas do campo. Permaneça para sempre o nosso nome e dure a nossa fama enquanto o sol brilhar. Aqui não é fama, poder, vaidade não, gente. Aqui eu entendo como um legado que essa pessoa está deixando, um legado de justiça pelos pobres, pelos oprimidos, por estar levando a bondade de Deus para elas.
e que isso seja também na nossa vida. Que sejamos abençoados, que nós abençoemos, todas as nações e que elas nos chamem de bendito. E principalmente agora, versículo 18: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Que assim seja, meus irmãos, e pessoas, que estão aqui me ouvindo e que querem ser usadas por Deus como instrumento de justiça. Se você também quer ser uma voz para os oprimidos, que você possa receber esse revestimento do alto nessa hora, que traz justiça aos pobres, aos oprimidos, e que Ele revele através disso qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, como que Ele quer te usar, como que Ele quer que você seja um instrumento da sua justiça aqui nessa terra. As pessoas estão clamando por você, pelo seu posicionamento, pela sua entrega, pela sua rendição ao propósito de Deus. Se Deus já te revelou que chegou o tempo, se posicione, se levante, mesmo que isso doa. Eu estou aqui cumprindo o meu chamado, porque Deus me pediu para estar aqui, para iniciar esse trabalho aqui no YouTube, e porque eu quero ser um instrumento dessa justiça na terra, através dos nossos recursos, nós unidos, Senhor, no Senhor, nós unidos aqui nesse canal, nós podemos ajudar, nós podemos abençoar, nós podemos levar justiça aos pobres, aos oprimidos. E como eu já compartilhei aqui nos outros vídeos, esse também é um dos objetivos deste canal. Não só abençoar você com orações, direções e palavras proféticas, mas também de levar o reino de Deus e a sua justiça para as pessoas que mais precisam, através sim dos nossos recursos financeiros e através da nossa voz, levando a palavra, levando a verdade, saindo do esconderijo, da escuridão, do ciclo. Se você é uma pessoa que está me ouvindo e que precisa de ajuda, porque está sofrendo algum tipo de abuso, que Deus te fortaleça nessa hora e te dê coragem para você pedir ajuda. Não desista de pedir ajuda. E existem, órgãos competentes para ajudar pessoas que estão sofrendo algum tipo de abuso, seja sexual, seja de um relacionamento abusivo. Tem o número 180 para mulheres em situações de relacionamento abusivo. E para crianças, o número é 100. Não deixe de pedir ajuda, não deixe de pedir socorro. Esse é um sinal para você de que Deus está ouvindo o seu clamor e que em breve Ele vai te fazer justiça. Ele não é alheio à sua dor, Ele se importa com você. Por favor, se levante. Por favor, não desista. Por favor, persista. E por favor, busque ajuda. Eu oro para que Deus coloque agora as pessoas certas no seu caminho
e que você receba a força do céu necessária agora para lidar com essa situação e romper com o ciclo de abuso na sua vida. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de abuso que tenha aprisionado a sua vida e declaro vida e libertação pelo poder do sangue de Jesus nessa hora. Eu não sei quem está precisando de ouvir isso, mas alguém precisa de ouvir isso, porque Deus me tocou para gravar essa mensagem. E assim, irmãos, eu tô aqui por obediência, porque eu tô sofrendo muito esses dias. Tô passando por um tempo muito doloroso na minha vida, mas eu acabei de ouvir uma palavra que Deus levanta ministérios na bênção, mas Deus também levanta ministérios na dor. Seja como for, bendito seja o nome do Senhor, que o nome dele seja glorificado através da minha vida e que você também se levante e se posicione para ser um instrumento de justiça de Deus aqui nessa terra. E que você que está sofrendo saiba, Deus te ouviu e vai te ajudar. Pede ajuda, liga para esses números, mulheres 180, crianças e jovens 100. Dá escape, Senhor, dá livramento, Senhor, dá proteção, Senhor. Em nome de Jesus, arranca as prisões, quebra as cadeias na vida dessas pessoas, Pai, e que elas recebam nessa hora força, sabedoria, direção para vencer, para romper com esse ciclo de prisão, destruição, abuso e injustiça nessa terra, Pai. Glória ao teu santo nome, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Que Jesus te abençoe, meus irmãos. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo também de instituições ou lugares que vocês possam ajudar ou pedir ajuda. Que Deus abençoe e proteja vocês no nome de Jesus. Amém.